Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, como sempre, o professor Eduardo e você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, você pesquisador, até mesmo você simples curioso da matéria. Aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo você vai encontrar conteúdos de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia. Tenho incrementado também alguns quadros, como o Professor Responde, tema proposto, onde você, seguidor do canal, onde você é audiência do meu canal, pode mandar suas propostas de vídeo com suas dúvidas, que eu estou aqui para isso, para poder respondê-los. Ajude a construir esse canal, ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais, certo? Dito isso, eu já conto com o seu like, já conto com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito. Compartilhe, divulgue os conteúdos aqui do Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse é o nosso papel, dinamizar o ensino público. Esse é o meu papel como professor e seu papel também como aluno. O professor sem o aluno ele não existe. E o aluno ele não consegue se instruir sem a ajuda do professor. Sem mais delongas, hoje eu trago mais um material do nosso módulo de filosofia. E hoje eu trago mais uma teoria filosófica, que é a psicanálise. Eu gostei muito dessa frase, tenho tantas perguntas para suas respostas. Se essa frase te faz lembrar Sócrates, você está certo. Na nossa videoaula sobre Sócrates, eu havia explicado que ele era um cara que questionava a certeza das pessoas. Sempre que as pessoas tinham certezas, tinham respostas óbvias para os seus questionamentos, ele tinha sempre mais uma pergunta. Para cada resposta do seu entrevistado, ele tinha uma pergunta. O objetivo era chegar com que essa pessoa encontrasse a dúvida, que ela se contradissesse e que Sócrates pudesse dizer que tudo que sabemos é que não sabemos de nada, mas nós somos seres aptos a conhecer, a se instruir. E isso é muito inteligente do ser humano. Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente encontre respostas, mas é da dúvida que se constrói o intelecto. E a psicanálise, entre suas técnicas, né, dentro da filosofia e dentro de uma questão clínica, já que a psicanálise ela trata de questões clínicas da mente humana, e ela tem um objetivo. A princípio, ela é uma técnica desenvolvida por Freud, e essa técnica tem como objetivo tornar o inconsciente consciente. Aquilo que está escondido em nossa mente é a psicanálise que faz trazer à tona. E como isso ajuda os pacientes a alcançar o equilíbrio psicológico? A ideia de que a revelação do inconsciente poderia ter benefícios terapêuticos surgiu da experiência de Freud no final de 1890 de usar a hipnose em seus pacientes. Ele submetia os seus pacientes ao sono e a uma regressão a possíveis vidas passadas, a possíveis mundos, né, construídos pelo indivíduo dentro de sua mente. E dentro dessas experiências, né, ele descobriu que a mera revelação da causa do problema de uma pessoa podia trazer melhoras ao seu bem-estar. Por diversas vezes, ou muitas das vezes, a psicanálise ela não vai lhe dar um diagnóstico, mas ela vai lhe trazer um caminho para que você consiga assim o equilíbrio da mente. Então ela se utiliza de vários mecanismos para acessar o inconsciente de seu paciente. E o mais significativo é a transferência
A transferência que ocorre quando, analisando a pessoa que se submete à psicanálise, se projeta seus pensamentos, sentimentos e desejos reprimidos, em particular aqueles enraizados em experiências da primeira infância. E tudo isso é transferido para o terapeuta. É como se o terapeuta ele se colocasse no lugar do seu paciente. Como se o terapeuta tentasse entender o que aquele paciente enfrentou na sua primeira infância. Os traumas, né? O seu dia a dia. Então é esse o princípio, é esse o mecanismo principal. E a partir daí ele é capaz de ajudá-lo a alcançar o entendimento do que isso significa. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, que você passa a analisar as situações, você consegue assim encontrar um caminho de fuga que o próprio indivíduo ele não consegue enxergar. É muito do que se diz uma segunda opinião, né? Você está enfrentando uma situação, você está enfrentando um problema, que por muitas vezes a saída e a resolução dele é óbvia, mas você está com a cabeça tão perturbada que você não consegue enxergar a obviedade, né, do seu dilema. E às vezes quando você compartilha, né, esse problema com uma outra pessoa atrás de uma opinião, essa pessoa que está com a mente mais livre, ela consegue te mostrar um caminho que de tão óbvio você não estava enxergando. Não se trata de um processo fácil. Freud alegava que a transferência sempre encontraria resistência, talvez manifestada em coisas como raiva, rejeição ou impertinência, o que por si só exigiria mais análise e interpretação. Por vezes, um paciente, né, desse psicanalista, ele encontra tanta resistência do paciente que é como se ele tivesse esmurrando um muro. E aí ele vai buscar ferramentas para poder quebrar esse muro e entrar no íntimo do paciente dele. E é um trabalho exaustivo, porque muitas vezes a pessoa ela não quer se abrir. Ela se trancou tanto dentro daquele problema sem solução que por medo de alguma repreensão ou crítica, ele não se abre. Embora a transferência seja o aspecto mais importante dessa sessão terapêutica, ela não é a única técnica disponível para o analista. Freud destacou a importância da livre associação e interpretação de sonhos. E é nessa interpretação de sonhos que entra a hipnose. E essa hipnose ela estava tão na moda na década de 90 que era comum nos programas de variedade um psicanalista lá submetendo as pessoas à hipnose. E naqueles momentos, né, eu me questionava se tudo aquilo era verdade ou não. Mas tendo como base a livre associação, o paciente ele se submete a um jogo, né, onde ele diz aquilo que lhe vem na cabeça em primeiro. Por mais tolo, irrelevante ou fantástico que possa parecer, um analista habilidoso será então capaz de lidar com hesitações, conexões inconscientes e coisas parecidas no modo a ajudar o paciente a recuperar memórias perdidas ou até mesmo quebrar essa resistência. É aquele jogo de quando eu falo uma palavra você tem que dizer uma outra associada a essa, sendo que tem que ser a primeira palavra que vem à sua mente. E dentro desse jogo que um analista ele consegue associar algumas palavras e criar algumas conexões a ponto de provocar algum tipo de hesitação no paciente. E aí ele vai buscando as pistas, né? Tal palavra hesitou ele, tal palavra fez ele recuar. E ali, dentro dessas palavras, ele vai criando uma cena, vai criando um contexto. E aí, a partir dali, que ele vai criando, né, suas estratégias para poder se infiltrar na mente do paciente e tentar entender o que está se passando ali naquele campo minado, né, por assim dizer. A interpretação dos sonhos envolve tratar dos sonhos do paciente como representação simbólica de desejos inconscientes. Por muitas vezes, nós seres humanos, é normal nós termos desejos ocultos que nós não teríamos coragem de revelar a ninguém.
E muitas vezes são esses desejos a causa de muitos dos nossos problemas. E nesse caso, a ideia é que durante o sono, os vários mecanismos que mantêm esses desejos contidos, né, agem como muito menos força do que nas horas de vigília, permitindo assim que o inconsciente sinta sua presença na mente do sonhador, embora de forma completamente camuflada. Esse ponto é muito perigoso para as pessoas que têm um sono profundo, um sono fácil, que ele alcança tanta imersão dentro do sono que ele fala sozinho. E é ali onde muitas das vezes esses desejos contidos eles vêm à tona. Por isso que é muito cuidado você que é casado, né? O procedimento é decodificar o sonho de modo a descobrir seu significado oculto ou, mais exatamente, seu conteúdo latente. E com isso ao desejo reprimido que ele representa. Porque muitas vezes esses desejos nós sabemos que eles são ilícitos, né? Então nós temos muito medo que eles venham à tona. E é no momento do sono, no momento de fragilidade, no momento que você não está vigilante, e que por vezes ele vem à tona. A psicanálise só é realmente recomendada para pessoas que sofrem de desordem de personalidade menos sérias. Que desordens seriam essas? As fobias, depressão crônica. É nesses casos que a psicanálise ela é recomendada. Uma pessoa com esquizofrenia, apesar de agora sabermos que essa é uma doença, pelo menos em parte, ela é uma desordem psicológica e raramente será suficientemente lúcida para que a análise seja útil. Nesse caso, nesse exemplo de esquizofrenia, pela falta de lucidez do paciente, a psicanálise ela não terá um resultado positivo. A sessão psicanalítica é emocionalmente exigente, demorada, dispendiosa e requer certo nível de competência intelectual da parte do analisando. Então, esquizofrenia, por falta de lucidez, um psicanalista ele não consegue nem ter aquela entrevista. A grande questão, claro, é se funciona. Se essa teoria psicanalítica, como um objetivo clínico, se ela tem funcionalidade. Existe argumento que constitui o funcionamento no caso da psicanálise, apesar dos analistas fazerem anotações dos casos, eles não estão lidando com fenômenos facilmente mensuráveis, o que dificulta um julgamento definitivo, porque aí entra aquele sigilo médico-paciente. É como num confessionário religioso. Por vezes ali um analista ele fica sabendo de coisas que na sua lógica seriam tão absurdas que ficam ali retidas dentro de seus caderninhos, eles não vêm à tona. Então dizer se funciona ou não é muito restrito para a área psicanalítica. Nós leigos não conseguimos de uma forma plausível dizer se funciona ou não. No entanto, o consenso, pelo menos dentro do mundo da psicologia, é que o mérito vai muito além do benefício terapêutico da psicanálise. Eu, particularmente, eu digo que funciona, porque eu, por experiência própria, eu já tive minhas sessões de psicanálise em momentos de desespero, né, por assim dizer, onde eu não achava uma saída e foi através da terapia psicanalítica eu consegui orientações. Então, por minha experiência de vida, eu digo que funciona muito bem. O complexo de Édipo, que foi uma das teorias formuladas por Freud, né? Que seria também uma das ferramentas de análise clínica dentro da psicanálise. E essa teoria afirma que crianças ou jovens, em particular os filhos, eles buscam satisfação sexual com um ascendente do sexo oposto. Para Freud, a resolução do complexo de Édipo ocorre quando as crianças deixam de considerar o ascendente do mesmo sexo um rival sexual e, em vez disso, passa a se identificar com ele.
para entender, né, o que é que Édipo, o mito grego, tem a ver com essa teoria de Freud, nós precisaríamos entender o mito, o que é que o mito diz. E o mito de Édipo, se você pesquisar na cultura grega, o pai dele, Laio, ele, ao consultar um oráculo, o oráculo diz que o filho mataria ele e se casaria com a sua própria mãe. Então Laio seria morto pelo próprio filho e o seu filho, o seu assassino, né, se casaria com a sua mulher, que consequentemente essa mulher seria a mulher do filho. E ele, com medo, ele abandona esse filho no lugar deserto, com os pés furados, na esperança que ele morresse. Mas esse filho sobrevive, ele é adotado por uma família da cidade de Corinto, e quando ele cresce, era do costume dos gregos, né, consultar os oráculos. Então Édipo ele vai se consultar com o oráculo de Corinto, e o oráculo de Corinto diz a mesma coisa, que ele iria matar o pai e iria ficar com a mãe dele como esposa. Só que Édipo ele entende que isso aconteceria com seus pais adotivos, então ele foge daquela cidade. E por obra do destino ele vai para a sua cidade natal, mesmo sem saber. E aí lá ele se envolve numa briga com mercadores e ele, de forma involuntária, acaba matando Laio, que era o seu pai, né? E ele acaba casando com a viúva desse rapaz que ele matou, que era a sua mãe. E ele se torna rei dessa cidade, né? Porque Laio ele era o rei e a rainha consorte, né? Que agora era esposa de Édipo. E vem uma doença que consome muito daqueles habitantes, e eles, né, como reis e como provedores da cidade, eles vão consultar o oráculo, e o oráculo revela que tudo aquilo está acontecendo porque eles, sendo mãe e filhos, estão casados. E no momento de desespero, a esposa e mãe de Laio, de Édipo, se suicida, e Édipo acaba furando, vazando de seus olhos, né? Por autopunição ou autoflagelação, por ele não ter reconhecido a própria mãe. Então, é dentro desse mito que Freud ele faz em comparatividade os traumas envolvendo questões sexuais e de libido que os seus pacientes enfrentavam. E é dentro desse mito de Édipo que ele cria essa análise clínica, né? O paradoxo de Édipo, para diagnosticar os seus pacientes. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtiva para todos vocês. A todos um muito obrigado e até uma próxima.